Maduro foi capturado, preso, algemado e levado para julgamento em Nova York. Nas ruas, o povo festejou a deposição do líder que, desde 2013, quando venceu a oposição sob denúncias de manipulação e uma diferença de apenas 1%, governava o país com mãos de ferro. Mas antes de chegar ao colapso completo, a Venezuela já foi um farol de civilidade na América do Sul e um símbolo de prosperidade movida a petróleo. Nos próximos minutos, você vai entender o colapso venezuelano. Em 1922, geólogos da empresa holandesa Royal Dutch Shell encontraram petróleo na bacia de Maracaibo, localizada na parte noroeste do país. A descoberta fez com que, em menos de 7 anos, a Venezuela se tornasse o segundo maior produtor mundial de petróleo, atrás apenas dos Estados Unidos. Aquele que era um país rural e sem grande importância global, agora tinha suas terras desejadas pelo mundo, pois nelas estava o combustível do avanço industrial, o ouro negro. Prédios modernos, cidadãos com poder de compra e um futuro próspero. Em 1973, o Oriente Médio estava em guerra. Durante 5 meses, os principais produtores de petróleo do mundo impuseram restrições da venda do combustível fóssil aos países que apoiavam Israel no conflito que ficou conhecido como a Guerra do Yom Kippur. O resultado? O preço do petróleo aumentou em 4 vezes. Com isso, a Venezuela se tornou um dos países mais ricos da América Latina. Ao longo de 2 anos, essa bonança adicionou 10 bilhões de dólares aos cofres do Estado. Parte desse valor foi destinado aos bolsos dos caciques políticos do país. Analistas estimam que até 100 bilhões de dólares foram desviados somente entre 72 e 97. A chamada doença holandesa, quando um país se torna refém de apenas um recurso para pagar todas as suas contas, já era diagnosticada na Venezuela. No entanto, a riqueza jorrava das terras venezuelanas. O dinheiro, assim como o petróleo, não parecia ter fim. Não importava o quanto a corrupção se tornasse a lei do jogo político. Mas a situação começa a mudar em 1980. O mundo sabia da sua própria dependência do petróleo e, por isso, os países começaram a investir em fontes alternativas de energia, fazendo com que a procura pelo combustível fóssil entrasse em queda. Além disso, a descoberta de campos de petróleo em países como o México, Nigéria, Noruega e novos investimentos da Arábia Saudita na perfuração tornaram o produto menos valioso no mercado. Com isso, a economia da Venezuela desabou. No final da década de 1980, o então presidente reeleito Carlos Andrés Pérez lançou um pacote de medidas para reduzir os gastos do governo, como parte de um acordo com o Fundo Monetário Internacional para recuperar a saúde fiscal do país. Naquele momento, a Venezuela vivia um sistema político altamente centralizado, controlado por 2 partidos. Governadores, por exemplo, não eram eleitos, mas indicados pelo poder central. As propostas de liberalização econômica e política de Pérez contrariavam diretamente esse modelo. Por isso, foram interpretadas como uma traição pelo próprio sistema partidário que passou a sabotar votações no Congresso e bloquear leis essenciais para uma transição gradual. Sem apoio político e sem reformas institucionais, os ajustes econômicos recaíram de forma abrupta sobre a população. O resultado foi uma onda de protestos que acabou sendo reprimida de maneira brutal pelo Estado, deixando, segundo a imprensa da época, ao menos 3.000 mortos. A imagem da Venezuela como um exemplo de democracia na América Latina foi destruída no que se chamou de Caracazo, ou esmagamento de Caracas. Em meio ao caos, surge uma liderança que escreveria as páginas de todo o século XXI da Venezuela: Hugo Chávez. Em 1992, o militar declaradamente revolucionário foi preso ao tentar um golpe de Estado que deixou mais de 200 mortos. Atrás das grades, viu seu nome ser conhecido por todos os cidadãos do país. Perdoado pela tentativa de golpe em 94, na eleição seguinte, Chávez colocou em prática um manual populista para chegar à presidência. Com o apoio da mídia, a promessa de fortalecer liberdades políticas na Venezuela e usar o dinheiro do petróleo para reduzir a desigualdade social, em 1998, o golpista bolivariano conquistou a cadeira mais importante do país com 56% dos votos, em uma eleição com uma abstenção histórica de 36,54%. Um sinal de que a população já desconfiava do sistema democrático. A máscara de democrata não demorou para cair.
No ano seguinte, o novo presidente instaurou um órgão revolucionário com poderes para reformular o judiciário e assumir as funções do Congresso na formulação de uma nova Constituição venezuelana. A Carta Magna Bolivariana foi o primeiro passo para a centralização do poder. Em 2002, forças opostas a Chávez tentaram dar um golpe de Estado para derrubá-lo. No entanto, após 48 horas, a desorganização partidária da oposição fez com que ele voltasse ao poder. Sob a justificativa de contragolpe, o presidente assumiu o radicalismo de seu governo, aumentando a pressão contra opositores e mídia. Entre suas ações estiveram a cassação da concessão da Rádio Caracas Televisão, uma das maiores emissoras do país, discursos inflamados, ataques ao sistema político e o chavão socialista dos oprimidos contra os opressores. O presidente venezuelano não escondia mais suas reais intenções. Em 2003, Chávez demitiu milhares de funcionários de PDVSA, a estatal responsável pelo petróleo no país, o que resultou na queda de produção do combustível. A partir de 2005, o estadista forneceu a maior riqueza do seu país para subsidiar regimes socialistas aliados na região, como Cuba, destruindo as reservas estratégicas de petróleo. O dinheiro dos anos dourados do boom das commodities, quando o crescimento acelerado da China fez com que países como a Venezuela e o Brasil vendessem matéria-prima como nunca para o exterior, foi usado para garantir a popularidade por meio de programas sociais. Chávez acabou com os limites de mandato, assumiu o controle da Suprema Corte do país, fechou os veículos de comunicação e entregou riquezas em prol do seu projeto ideológico, enquanto parte do mundo aplaudia a diminuição de pobreza feita com um dinheiro que, cedo ou tarde, iria parar de entrar na Venezuela. E isso aconteceu no último capítulo desse diagnóstico, já com Maduro no poder, o ano de 2014. O investimento de anos dos Estados Unidos em tecnologias para extrair petróleo de forma mais eficiente e a desaceleração da economia global derrubaram o preço do petróleo. Chávez preparou todo o terreno. Uma economia dependente apenas de petróleo e um povo que não foi colocado no mercado de trabalho com empregos produtivos, mas sim no funcionalismo público e na lista de programas sociais com contas impagáveis. O fruto foi um completo colapso. Ainda em 2014, protestos deram as boas-vindas ao mandato do sucessor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro. A resposta do governo foi a mesma usada durante o Caracaço: a repressão. Líderes da oposição foram presos e as forças policiais e os coletivos foram usadas para assassinar manifestantes, como o caso de Bacille da Costa e Robert Redman. Aquele país que um dia simbolizou o futuro, apelidado de Venezuela Saudita, com a população sendo uma das mais ricas da América Latina e um exemplo de democracia em épocas de autoritarismo, nos últimos capítulos do chavismo se tornou o terceiro país mais violento do planeta, com mais de 70% da população vivendo na pobreza e mais de 5 milhões de pessoas sem ter como se alimentar. Maduro dobrou a aposta do seu antecessor, virou as costas para o resto do mundo e se agarrou em tudo aquilo que estava fracassando. Como Chávez fez bem o trabalho de destruir qualquer freio que pudesse interromper o projeto socialista venezuelano, ninguém foi capaz de impedir que as convicções de um homem levassem a 30 milhões de venezuelanos para o precipício. Você que está assistindo a este conteúdo no YouTube da Brasil Paralelo, nós temos um convite para você conhecer o nosso streaming. Hoje a BP reúne mais de 100 produções originais por apenas R$10 por mês. Em Infiltrados Venezuela, nossa equipe esteve na Venezuela, ouvindo de perto as vítimas da autocracia chavista. Em A Queda, Argentina, mostramos como um dos países mais promissórios do continente se tornou sinônimo de crise econômica, inflação e instabilidade social. Em Nicarágua, Liberdade Exilada, uma produção exclusiva, denunciamos a perseguição a cristãos e opositores políticos em um país onde a liberdade passou a ser tratada como crime. E essas são apenas algumas das histórias disponíveis em nosso streaming. Se você quer ir além do que está sendo mostrado nas notícias e entender o que realmente acontece no nosso continente e no Brasil, toque no link na descrição desse vídeo e seja um membro Brasil Paralelo. Muito obrigado e te vejo na plataforma.